Quais são os maiores vilões do Homem-Aranha no cinema? Fica aqui comigo para ver o top 10 dessa lista. Em 10º lugar está o Electro, do Jamie Foxx. Ele aparece pela primeira vez em O Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. E ali ele não é muito legal. Aquela cor azul dele fica meio bizarra, o personagem é meio esquisito, mas ele tem a redenção no Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Em 9º lugar, a gente tem um vilão de Homem-Aranha 3, o Novo Duende, do James Franco. O personagem já tinha aparecido nos 2 filmes anteriores do Sam Raimi, e ele é o Harry Osborn, né? Um dos grandes amigos do Peter Parker, aqui nesses filmes defendido pelo Tobey Maguire, e ele vira esse vilão porque ele descobre que o Peter Parker, o Homem-Aranha, foi o responsável pela morte do seu pai, o Duende Verde. Em 8º lugar, a gente tem outro vilão do Homem-Aranha do Andrew Garfield, que é o Lagarto. O cientista que cria uma espécie de gene que acaba causando uma mutação já tinha até aparecido nos primeiros filmes do Homem-Aranha, lá da trilogia do Sam Raimi. Mas aqui é quando ele mostra a sua vilania, que quando o plano dele não dá certo, ele se transforma num lagarto, ele quer transformar a cidade inteira de Nova York também em répteis. Em 7º lugar, tem um vilão que tem um dos melhores visuais de todos no universo do Homem-Aranha, que é o Mistério, do Jake Gyllenhaal. O personagem é o grande adversário do Homem-Aranha do Tom Holland em Homem-Aranha Longe de Casa. Ele ganha pontos pelo visual, que é muito legal mesmo, mas ele perde um pouco de pontos porque o plano dele é meio esquisito, com aquele monte de drones, aquela fantasia de um multiverso, mas ele acaba entrando aqui mais ou menos no meio da nossa lista. Em 6º lugar, a gente tem um vilão que nunca trocou um soco sequer com o Homem-Aranha, mas ele é um dos grandes inimigos do Cabeça de Teia. Estou falando do J.J. Jameson, o diretor do jornal, ou o blogueiro, dependendo da versão que a gente está vendo no cinema, que ele quer mostrar para toda Nova York que o Homem-Aranha é um vilão, que o Homem-Aranha é um dos inimigos da cidade. Tanto na versão do Sam Raimi, quanto nos filmes ali com o Tom Holland, o personagem é interpretado pelo J.K. Simmons, que é um grande ator, e ele é super carismático, e ele mostra essa animosidade em relação ao Homem-Aranha que deixa o vilão bem interessante. E a gente está entrando no nosso top 5. Está curtindo essa lista? Segue aqui a gente o Cinema de Segunda. Em 5º lugar está um vilão que o Homem-Aranha do Tom Holland enfrentou no primeiro filme solo dele, o Abutre, do Michael Keaton, que é um cara normal que ele acaba pegando a sucata de toda a briga dos Vingadores, ali com o que a gente vê no primeiro filme dos Vingadores, todo aquele material alienígena que acaba sobrando, destruído na cidade, ele transforma numa armadura e ele quer ganhar dinheiro com isso. Então é um vilão super pequeno, que casa muito bem com o Homem-Aranha, amigão da vizinhança, o Homem-Aranha resolvendo os problemas ali do bairro dele. A nossa lista está esquentando e o 4º lugar é um dos vilões mais queridos pelos fãs do Homem-Aranha, que é o Venom. Ele aparece em Homem-Aranha 3 e ele é o simbionte que acaba tomando conta do corpo. Primeiro, né, é um simbionte que ele toma conta do corpo do Homem-Aranha, o Homem-Aranha consegue se livrar dele e ele acaba pegando o Ed Brock, que é um jornalista super invejoso, um cara de uma índole ruim, e se transformando nesse vilão icônico, um dos mais, como eu disse, um dos mais queridos do público do Homem-Aranha, dos fãs do Homem-Aranha, que depois até acabou ganhando uma outra versão no cinema com o Tom Hardy, que está junto, né, no universo cinematográfico da Marvel. A gente deve rever o Venom nesse universo da Marvel, e é um vilão que merece estar aqui beirando o nosso pódio de ranking dos vilões do Homem-Aranha. Em 3º lugar, a gente tem um spoiler de Homem-Aranha Um Novo Dia. Então, se você ainda não viu e se incomoda com spoilers, passa um minutinho aqui desse vídeo. Se você não se incomoda ou se você já viu, você sabe que nossa medalha de bronze vai para a Jean Grey, a da Sad Sync, que é uma das antagonistas desse filme, e a gente sabe que a Jean Grey ela vai ser mocinha nos filmes dos X-Men, vai ser mocinha nesse universo cinematográfico da Marvel, mas aqui ela aparece como antagonista do Homem-Aranha e ela mostra que ela é uma personagem super poderosa, mesmo ainda não tendo todo o controle do poder dela, mesmo ainda não entendendo todo o poder dela, e ela
consegue ter uma dinâmica muito boa com o Homem-Aranha, do Tom Holland. Nossa medalha de prata vai para o Dr. Octopus, que aparece em Homem-Aranha 2, que muita gente considera o melhor filme do Homem-Aranha. O Dr. Octopus, que é defendido pelo Alfred Molina no cinema, ele é um personagem incrível, um cientista que ele está mexendo com uma fonte de energia super poderosa e acaba sofrendo um acidente e sendo controlado por uns braços mecânicos que ele criou. E ele tem algumas das melhores tiradas em relação ao Homem-Aranha. É um personagem que dá muito trabalho para o Homem-Aranha do Tobey Maguire. É um personagem que volta em Homem-Aranha Sem Volta para Casa e continua sendo um dos maiores vilões do Homem-Aranha no cinema. E claro que o primeiro lugar não poderia ser outro. A medalha de ouro vai para o principal vilão do Homem-Aranha nos quadrinhos, que também é o principal vilão dele nos cinemas, que é o Duende Verde, interpretado pelo Willem Dafoe, no primeiro filme do Homem-Aranha do Sam Raimi. O Willem Dafoe é um ator incrível e ele consegue ter uma presença física muito impressionante nesse filme. Ele consegue transformar o rosto dele de um jeito que dá medo, mesmo sem a máscara. É um adversário, é um vilão super maluco, super inconsequente, que vai testar os limites do Homem-Aranha de todas as formas. É um personagem que, quando volta nesse filme, né, nesse penúltimo filme do Homem-Aranha, o Sem Volta para Casa, é um personagem que ele é muito importante na trama, que vai causar uma tragédia pessoal na vida do Peter Parker. Então, é um grande adversário do Homem-Aranha, é o grande vilão das histórias em quadrinhos, e eu diria até que ele é, além de ser o maior vilão do Homem-Aranha no cinema, é um dos maiores vilões de super-heróis de todos os tempos. E você, o que achou dessa lista? Concorda com ela? Acha que faltou alguém? Tiraria alguém dessa lista? Comenta aqui com a gente e aproveita para compartilhar o conteúdo do Cinema de Segunda.